Queridos irmãos, graça e paz. Quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 6. Nós estamos, na manhã de hoje, dando continuidade à nossa série de mensagens intitulada O Livro de Marcos. E hoje nós estudaremos os versos 45 a 52 do texto sagrado. Marcos, capítulo 6, versos 45 a 52. Na manhã de hoje, eu estou usando aqui a Nova Almeida Atualizada, tá bom? A versão é a Nova Almeida Atualizada. Marcos, capítulo 6, versos 45 a 52. Convido você mesmo sentado, mas com toda a reverência à palavra de Deus, a acompanhar a leitura do texto sagrado. Marcos 6, 45 a 52. Diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: Coragem, sou eu. Não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Nós já tivemos tempo aqui nessa manhã para adorar, cantar, confessar. E agora eu quero convidar você a interceder. Por isso, curve sua fronte, feche seus olhos. Coloque a sua vida na presença de Deus. Peça ao Senhor a que use de misericórdia para comigo, para com você, e comunique graça aos nossos corações. Que eu e você saímos daqui diferente da maneira como nós entramos na manhã desse dia. Fale com Deus. Quero te dar um tempo em oração. Depois estarei orando pela sua vida e pela minha vida. Ó Deus, nós nos achegamos diante de Ti com corações agradecidos pelo fato de que o Senhor tem cuidado de nós, suprido as nossas necessidades. Devolvemos aqui ao Senhor, ó Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Entregamos ao Senhor aquilo que lhe pertence. Mas antes de devolver ao Senhor, ó Deus, o que tange a nossa vida financeira, a nossa vida pessoal, nós queremos entregar ao Senhor o nosso coração. Porque o Senhor, ó Deus, procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Gente, ó Deus, de coração contrito, quebrantado, que o Senhor, como diz o Salmo, não despreza. Clamamos a Ti, ó Pai, faça-se presente aqui, falando a esses corações. Ó Espírito Santo de Deus, passando por esses corredores, abençoando o povo do Senhor que se reúne aqui hoje. Que o dia, ó Pai, de domingo, separado para o Senhor, ao longo de todas as atividades que temos aqui na igreja hoje, seja um dia santo. Um dia onde nós já vivemos parte daquilo que viveremos na eternidade com o Senhor, ó Pai. Desfrutando do Teu pastoreio, do Teu cuidado. Quanto a nós, ó Pai, que agora meditaremos na Tua palavra, que o Senhor nos edifique e que saiamos daqui diferente da maneira como entramos. Prontos, ó Deus, a Te obedecer, a Te amar
e a desfrutar, ó Deus, da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fala conosco, ó Espírito Santo de Deus, dá-me facilidade de comunicação e de entendimento ao meu coração e o coração dos meus irmãos. Eu peço isso, orando em nome de Jesus. Amém. E amém. Com certeza você já ouviu de alguém ao longo dessa semana ou do último mês uma das seguintes frases. Primeira, eu estou numa correria. Segunda, de fato eu estou sem tempo. Ou terceira, como a minha agenda está lotada. Vivemos um momento na história nunca experimentado antes. As inúmeras atividades de casa, do trabalho, dos estudos, na dinâmica do dia a dia, nunca nos tomaram tanto tempo. A impressão que alguns de nós muitas vezes temos é a de que parece que antigamente nós vivíamos de uma maneira muito mais leve. Nós estamos tão atolados em tantas coisas na nossa rotina que nós acabamos de fato não tendo tempo. A grande verdade é que parece que faltam dias na semana, tanto para a gente descansar quanto para a gente trabalhar. Você já teve essa impressão? Parece que é como se nós precisássemos de mais um dia na semana para trabalhar e mais um dia na semana para descansar. E parece que é assim que nós então conseguiríamos cumprir com tantos e tantos compromissos. E tudo isso tem gerado, queridos, pelo menos duas realidades de crise no coração da maioria das pessoas. A primeira realidade de crise é a crise pessoal. No Brasil, o grau de atividades em que as pessoas têm se envolvido tem gerado um aumento significativo em transtornos mentais. Para que você tenha uma breve noção, o Brasil hoje é considerado o segundo país com maior incidência da síndrome de burnout no mundo, ficando apenas atrás do Japão. Mas a segunda realidade de crise é a de crise compartilhada, a crise pessoal e a crise compartilhada. E aí essa crise, ela pode se estender até mesmo para o cenário familiar ou para o âmbito das relações interpessoais que vive o indivíduo. Em 2025, para você ter uma ideia, o número de indivíduos que passaram pelo processo do divórcio também aumentou significativamente. No Brasil, de 2019 até 2024, e esse é um dado já que é ultrapassado, tá? O número de problemas familiares que desaguaram em divórcio aumentou 136%. Obviamente nós não estamos falando que a causa do divórcio é a agenda extremamente atarefada, mas muitos dos problemas que acontecem nos relacionamentos interpessoais, no casamento, são fruto às vezes da má administração do tempo. Falta, talvez, de tempo. Em tudo isso, há um fato. Nós estamos muito atarefados. E nessa perspectiva, nós precisamos guardar o nosso coração, queridos, para aquilo que a palavra de Deus nos diz sobre o tempo. A Bíblia nos fala lá em Eclesiastes, e o sábio declara que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E nós precisamos nos ater a isso, porque pode ser que muitos de nós cheguemos lá ao final da vida, aos 70, aos 80, aos 90 anos, nós olhemos para trás e nós digamos o seguinte: a vida passou. E passou muito rápido. E passou sem o devido propósito. Por isso nós precisamos estabelecer o devido propósito para nós vivermos a vida enquanto ela acontece. Precisamos de planejamento, precisamos olhar para a nossa agenda e avaliar quais têm sido as nossas prioridades. Será que nós vivemos prioridades eternas? Se nós estamos vivendo a nossa vida, usando e administrando a nossa vida, gastando tempo com prioridades eternas? Ou será que nós estamos gastando tempo com aquilo que não produz fruto eterno? Estamos desperdiçando o nosso tempo com questões banais. E hoje, meus queridos, nós estamos diante de um texto que está falando para nós sobre agenda, sobre os nossos compromissos, sobre o desenvolvimento da vida. A vida aqui nesse texto, ela está acontecendo, a agenda está passando, o tempo está passando. E o evangelista Marcos, ele faz questão de, nessa narrativa, nos mostrar um pouco a respeito da agenda do Senhor Jesus. O evangelho de Marcos está nos mostrando a constante atividade de Jesus, a rotina do nosso Senhor.
O Senhor Jesus, ele vai de um lugar para o outro, anunciando a vinda do reino de Deus, ensinando as multidões, fazendo milagres, curando doentes, pregando com autoridade. Nós já falamos sobre isso e temos falado sobre isso nos últimos domingos. Jesus, queridos, ele possuía uma agenda extremamente atarefada. E os seus discípulos, nós percebemos pelo texto e por aquilo que nós já estudamos, eles estão vivendo essa agenda com o Senhor Jesus. Os discípulos estão acompanhando Jesus por toda parte, eles estão aprendendo os mistérios do reino de Deus. E no contexto imediato aqui, do texto que nós lemos, olhe para a sua Bíblia, por favor, mantenha a mesma aberta. Veja os versos 45 a 52. No contexto imediato, nós estamos diante de um momento em que Jesus acabara de cumprir com um desses seus compromissos. O Senhor, ele acabara de realizar o milagre da multiplicação de pães e peixes. E diz o texto, veja por favor o verso de número 44, que 5.000 homens acabaram de ser abençoados pelo ministério de Jesus, por essa pequena parte da agenda do Senhor Jesus. Mas agora ele se despede da multidão, ele despede esse povo. Eu fico até tentando imaginar, queridos, o Senhor Jesus despedindo 5.000 pessoas. Normalmente nós pastores, ao final do culto, nós vamos ali para a porta, nós despedimos a igreja, nós nos esforçamos por tentar cumprimentar todo mundo. O pastor é o primeiro que chega, é o último que vai embora, e isso às vezes nos cansa tanto. São às vezes ali 100 pessoas, são às vezes ali 200 pessoas. Imagina despedir 5.000. E Jesus faz questão desse povo. Tanto que o texto nos mostra que Jesus, veja o texto, ele manda os discípulos embora e fica para se despedir da multidão. Porque o Senhor Jesus, ele nos ensina que o discipulado é importante, mas a multidão também é importante. É necessário no desenvolvimento da vida ministerial discernir o tempo para cada pessoa, para cada vida, e Jesus nos ensina isso aqui nesse texto. Sproul é um comentarista do texto, ele fala algo muito interessante aqui. Ele fala que a ideia do texto, veja o versículo 44, a ideia do texto mencionar 5.000 homens é a de que talvez fossem 5.000 chefes de família. Então provavelmente eram 5.000 chefes de família, e que a multidão aqui do texto anterior pode ter sido de 15 a 20.000 pessoas. Imagina só isso. Sabe o que é maravilhoso em tudo isso? Jesus se importa com esse povo. Isso precisa aquecer o nosso coração. Porque se Jesus se importa com a multidão, se Jesus se importa com todas essas pessoas, tenha plena convicção na manhã de hoje que Jesus também se importa com a sua vida. Jesus se importa com a minha vida e Jesus se importa com a sua vida. Muitas vezes nós vivemos a vida dia após dia, levantamos cedo, cumprimos com as nossas atividades diárias e chegamos lá ao final do mês cansados, sobrecarregados. E ali nós vivemos a vida desejando tão somente o repouso, né? Vai chegar o final de semana, vai chegar a sexta-feira, vai chegar o sábado, o domingo. E nós colocamos os nossos corações nesses pequenos oásis da vida como se eles fossem a meta a ser alcançada. Entramos numa dinâmica de existência baseada tão somente nesses pequenos momentos de prazer, seja em família ou não, fazendo desses objetivos o propósito maior da nossa jornada. Mas o convite da palavra de Deus, o convite desse texto é o de nós reavaliarmos a nossa agenda a partir do fato de que Deus se importa conosco. Preste atenção nisso, meu irmão. Jesus se importa conosco. E existe um descanso separado para mim e para você muito maior do que o que nós vivemos aqui nessa terra. É isso que o autor de Hebreus nos diz lá no capítulo 4, versículo de número 9, quando ele fala que resta um repouso, resta um descanso para o povo de Deus. Nós somos o povo que foi chamado para experimentar de algo muito maior do que tudo aquilo que nós vivemos aqui. Nós somos o povo para experimentar de algo muito maior que foi separado por Deus, para experimentar de algo muito maior do que o mundo nos oferece. Nós somos o povo com que Deus se importou comigo, Deus se importou com você, e Deus fez isso ao enviar Jesus, para que agora a nossa agenda tivesse um propósito, tivesse um motivo.
Eu e você, nós temos um alvo. E o nosso alvo é a presença de Jesus, é o descanso eternal. E por isso agora, transformando a nossa dinâmica de vida, impactando as nossas famílias, nos dando sentido, mostrando, Deus vai direcionar a mim e a você para nós entendermos que existe algo muito além do que o que nós vivemos aqui. Esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus é de nos dar uma nova vida, uma nova agenda, e é isso que Marcos vai nos mostrar aqui nesse texto. Marcos vai nos ensinar que enquanto a vida acontece, nós precisamos nos ater à presença de Jesus, transformando a nossa agenda e moldando os nossos propósitos. E esse é o tema que eu gostaria de rapidamente tratar com você na manhã de hoje. Enquanto a vida acontece. Enquanto a vida acontece. Enquanto a vida acontece, nós precisamos rever as prioridades. E esse texto ele vai nos apontar para algumas prioridades que precisam existir no nosso coração enquanto a vida acontece. Em primeiro lugar, então, veja o texto, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Os versos 45 e 46 vão nos mostrar que a oração é parte fundamental dos processos diários. A oração é parte fundamental dos processos diários. Guarde isso no seu coração na manhã de hoje. Somos uma geração marcada pela falta de oração. Como presbiterianos e reformados que nós somos, em muitas circunstâncias nós valorizamos o ensino e temos que valorizar mesmo. Priorizamos a boa teologia e temos que priorizar mesmo. Mas nós nos esquecemos que a vida cristã é marcada pela constante da oração. Da oração. Meu irmão, não há como nós vencermos as batalhas espirituais que estão sendo levantadas dia após dia diante de nós, se nós não vivermos uma vida marcada pela constante da oração. Quando nós olhamos para Jesus aqui nesse texto, nós percebemos essa agenda extremamente atarefada do Senhor Jesus. Tinha muita gente que procurava Ele dia após dia. Mas o que é muito interessante, queridos, é o fato de que Jesus ele nos ensina que existem prioridades que são inegociáveis no nosso relacionamento com Deus. Porque ainda que as demandas fossem grandes, o Senhor Jesus ele não negociava o seu tempo de oração. Jesus ele guardava tempo para solitude espiritual. Preste atenção nessa palavra, ela é importante. Solitude espiritual, não é solidão, é solitude. Solitude espiritual, Jesus vivia isso. Solitude espiritual, meu irmão, é a disciplina de você se retirar voluntariamente da agitação, da companhia das pessoas para você cultivar um tempo de intimidade com Deus. De oração. Em diversos momentos a Escritura nos mostra que Jesus constantemente ele se retirava para viver esses momentos. Se você está em Marcos com a sua Bíblia aberta, capítulo 6, volte a sua atenção, por favor, lá para Marcos no capítulo 1. Você está em Marcos 6, igreja presbiteriana, a gente folheia a Bíblia mesmo. Então volte lá, por favor, para Marcos capítulo 6, você vai ver, Marcos capítulo 1, você vai ver que interessante. Veja, por favor, o versículo 35 de Marcos, capítulo 1. Diz lá, olha só que interessante, o texto declara: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. E o que ele fazia ali? O que ele fazia, irmãos? Jesus orava. Ainda, veja em outro dos evangelhos, essa solitude espiritual. Você está em Marcos, vai lá para Lucas. Deixa gravado aí Marcos, vai lá para Lucas, capítulo 5, verso 16. É gostoso nós vermos esse barulho das Bíblias sendo folheadas, né? Traga sua Bíblia para a igreja, para que a gente possa de fato estudar juntos e folhear juntos a palavra de Deus. Lá em Lucas, capítulo 5, versículo 16, diz lá o seguinte, o texto, olha só. Lucas 5,16. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários. E o que ele fazia? Orava. Veja mais um texto, em Lucas, agora capítulo 6, folhei um pouquinho mais para frente. No capítulo 6, verso 12, o texto bíblico também diz lá o seguinte, veja, naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de o quê? Orar, e passou a noite
orando a Deus à noite. Há um comentarista do texto chamado J. Ryle, que diz o seguinte, olha só que interessante. Sentimos que temos pouco, porque oramos pouco. Sentimos que temos pouco, porque nós oramos pouco. Muitas vezes, nós não valorizamos tudo aquilo que Deus nos deu. E nós murmuramos. Nós achamos que temos pouco. E sabe por que nós achamos que temos pouco? Porque nós oramos pouco. À medida que nós desenvolvermos a vida de oração, nós desenvolveremos então gratidão. É isso que Riley está falando aqui. Porque quando nós oramos, nós declaramos que nós dependemos de Deus. Vivemos em um século, em um mundo de precipitação, de pressa, de constante movimento. São muitas mensagens, são muitas pessoas, são muitas situações. É uma enorme agenda, mas no meio disso tudo, ainda que a multidão seja grande, ainda que os problemas sejam variados, o Senhor Jesus aqui nesse texto, Ele nos ensina a parar, porque o tempo com o Pai é inegociável. Inegociável. Diz o versículo número 46, olhe para a sua Bíblia. Que tendo-os despedido, Jesus ele subiu ao monte para orar. Quanto tempo nos consagramos à oração durante as 24 horas do nosso dia? Qual é o progresso que nós podemos perceber no decurso dos anos, do tempo, em relação ao nosso fervor, a nossa intimidade com Deus na vida de oração? Qual é o nível de envolvimento que você, nós temos como parte da igreja, nos ministérios de oração da igreja? Será que as situações tão delicadas e difíceis que cercam as nossas vidas, elas não sejam fruto da falta de oração? Que a gente está orando pouco? Se o Senhor Jesus, o próprio Deus, separava um tempo com Deus e orava, por que eu e você nós queremos desenvolver a nossa dinâmica de vida sem orar, gente? Enquanto a vida acontece, a oração, ela precisa ser parte fundamental dos nossos processos diários. Mas o texto nos ensina a segunda lição, por favor, veja, agora a partir do versículo número 47. Em segundo lugar, o texto nos ensina que Cristo vê as nossas dificuldades em cada detalhe. Olha que interessante. Jesus vê as nossas dificuldades em cada detalhe. Os versículos 47 e 48 agora vão transpor o cenário. Porque o texto começa saindo do contexto, foi exposto na semana passada pelo reverendo Renato, da multiplicação de pães e peixes. E agora apresenta essa dinâmica de Jesus, de retirar-se em solitude para orar. Mas agora o texto nos lembra que Jesus havia enviado os discípulos adiante. Diz o versículo número 45, olhe, que eles foram enviados para o outro lado, para Betsaida. Betsaida era uma área não evangelizada. A cidade de Betsaida ficava na praia norte do Mar da Galileia e possuía um porto natural muito usado pelos pescadores. O significado, inclusive, do nome Betsaida é casa do pescador. Olha só que interessante, já havia aquela loja de pesca, Casa do Pescador, lá em Betsaida, naquele tempo. Obviamente, como os discípulos, eles já tinham experiência náutica, porque eles eram pescadores, esperava-se que eles, então, conseguissem chegar lá sozinhos. Eles conseguissem remar até Betsaida sozinhos. Mas o cenário é diferente. Porque aqueles homens, diz o texto, por favor, veja o verso 48, aqueles experientes pescadores, o texto declara que eles remavam com dificuldade. Com dificuldade. Eu não sei se você já teve o desprazer de navegar em águas revoltas. Eu já tive. Nós estamos vivendo o período de chuvas, né? E é impressionante, irmãos, o poder das águas. No mês de janeiro, ele nos mostra com as chuvas o poder da água. Essa semana, com a terrível chuva que nós tivemos na quarta-feira, lá no nosso condomínio, uma enorme árvore caiu em cima do estacionamento. Que situação! Mas não só lá, na rua também, árvores caindo em carros, que danoso. É isso, queridos, que muitas vezes nos assusta, o poder da água. E a gente está falando aqui somente da chuva.
Diz o texto, veja o verso 47, olha só, que os discípulos eles estavam no meio do mar. E Jesus estava longe, sozinho, em terra. O versículo 48 declara que os ventos eram contrários, o mar era revolto, os discípulos estavam sozinhos e por isso o cenário era de dificuldade. Não sei se você já passou por algum tipo de situação assim na sua vida. Você olha para frente, você olha para trás, você olha para os lados e você não vê saída. Não vê solução, você só vê preocupação. Talvez seja o resultado de um exame. Talvez seja a expectativa da aprovação em um concurso, em um vestibular. Talvez seja a expectativa da confirmação de uma notícia tão esperada. Fato é que, vez ou outra, nós podemos nos encontrar assim como os discípulos, sem saída. No entanto, o que a palavra de Deus vem nos ensinar, queridos, é que ainda que nós estejamos no mais distante deserto, ou no mais profundo mar, ou no vale mais escuro, Cristo Jesus, Ele vê as nossas dificuldades. E sabe o que mais Ele faz? Ele vem ter conosco no meio do problema. É o Salmo de número 139. Eu não sei se você conhece o Salmo 139. Mas eu trouxe o Salmo 139 para você na manhã de hoje. Davi, lá no Salmo de número 139, a partir do versículo de número 7, ele diz o seguinte, olha só que interessante. Se quiser, por favor, abra, mas o texto declara, Salmo 139, a partir do verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Eu e você temos um Deus que nos abençoa no meio da tormenta. E o mais maravilhoso de tudo isso, queridos, é que Ele não só nos vê, não só nos abençoa, mas Ele vai até nós, porque não há nada impossível para o nosso Deus. Não existe lugar em que o nosso Deus não acesse. E é interessante porque o texto faz uso de uma palavra grega que nos prova esse poder. Só Cristo tem poder de ir até nós. Porque veja o versículo 48, olha só o texto, diz o texto, que Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Ele não precisou pegar o barco. Os discípulos precisavam pegar o barco, Jesus não. Porque o nosso Senhor, Ele anda sobre as águas. E os passos dele são intencionais, ele tem um objetivo, é a palavra grega peripatel, é andar até mim, até você. Significa uma ação de Jesus, de ir até os discípulos. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele vê as nossas dificuldades e Ele vai até nós. Essa, queridos, é uma marca fundamental da teologia, tá? Da teologia reformada, especialmente da soteriologia. Porque nós cremos na teologia reformada que não somos nós quem vamos até Deus, mas é Deus quem vem até nós. E é isso que está acontecendo aqui no texto. Ele vem te socorrer na hora que você precisa. É a certeza de que aqueles que são alcançados pelo poder maravilhoso desse Deus, eles estão guardados pela sua poderosa mão. Sabe o que mais é interessante em tudo isso? Nada pode te separar do amor de Deus. Isso não significa que você não vai passar por problemas, tá? Você vai passar por problemas. Mas isso significa que até na mais terrível das tempestades, Deus é conosco. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo vê as nossas dificuldades em cada detalhe. O texto termina com a terceira prioridade que nós precisamos desenvolver enquanto a vida acontece. E por último, olhe para o texto, versos 49 a 52. Enquanto a vida acontece, em meio à crise, Jesus nos convida à esperança. Primeiro, a oração é parte fundamental dos processos diários. Segundo, Cristo vê as nossas dificuldades em cada detalhe. Mas em terceiro, em meio à crise, Jesus nos convida à esperança. Versículos 49 a 52. Olha para o texto. Nós vamos perceber duas coisas aí. A primeira é que em momentos difíceis,
eu e você, nós tendemos à incredulidade e ao medo. Isso é um fato. Mas a segunda coisa é que Jesus, ele pode usar a crise para nos surpreender. Ele pode usar o problema para nos mostrar a sua graça. E o versículo de número 49 começa mostrando justamente a nossa tendência. Diante dos problemas, muitas vezes nós vemos que somos tendenciosos à incredulidade e ao medo. Porque esperava-se que aqueles discípulos que já tinham visto Jesus curar enfermos, ressuscitar mortos, curar endemoniados, multiplicar pães e peixes, eles fossem os mais crédulos, os mais fiéis. Contudo, quando nós lemos o versículo 49, nós percebemos que eles eram os mais fracos, os mais desesperançosos, porque diz o versículo 49 que, olha só, eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma. Eles gritaram. Os homens que foram escolhidos por Jesus, treinados por Ele, dotados de capacidade espiritual, habilitados para dar continuidade ao ministério do Senhor Jesus, diante do primeiro problema que bate à porta deles, agora eles são levados por superstição. Fantasma. É um fantasma. Eles olham para a crise, eles olham para o problema, eles olham para a dificuldade, eles são levados pelo medo, pela incredulidade. Quantos de nós não somos assim? Quantos de nós não somos desesperançosos do poder de Deus? Vivemos às vezes como se Deus nem existisse. Preferimos dar lugar às nossas tentativas. Tentamos resolver situações e problemas com as nossas próprias mãos. Quando muitas vezes a solitude espiritual, a oração, a dependência do Senhor, a fé, são atitudes que estão faltando dentro do nosso coração. E a gente deixa elas por último. O convite de Cristo para nós, diante das intempéries e das complicações que cercam a nossa vida, para que aprendamos a ver o poder de Deus. Somos levados diante das dificuldades a viver deprimidos, tristes, abatidos, ou até mesmo rancorosos. É isso que o texto vai falar lá no versículo 52. Se você ver o final do verso 52, você vai ver que aqueles homens, eles estavam rancorosos. Eles viram o milagre e não entenderam, coração endurecido. Contudo, louvado seja Deus, porque Jesus Cristo nos surpreende com o seu poder. E Ele nos ensina com os seus milagres, e Ele quebranta o nosso coração. E essa é a segunda coisa que nós percebemos aí, que Jesus, Ele pode usar a crise para nos surpreender. E o versículo 50 diz isso, veja, que eles ficam apavorados. Veja na sua Bíblia, diz o texto. Todos viram Jesus e ficaram apavorados, eles se surpreenderam. Mas Jesus imediatamente falou com eles e lhes disse: coragem, sou eu. Jesus diz para eles e para mim, para você na manhã de hoje: não tenha medo. Aquele que antes provara com o seu poder tantos sinais, agora ele revela mais um sinal. Jesus anda sobre as águas. Ele vai até os discípulos que estão sofrendo e ele encoraja eles com fé e com segurança. Saia daqui na manhã de hoje com uma certeza no seu coração. Jesus vem para trazer paz para a nossa agenda. Jesus vem para descomplicar o que está complicado. Jesus vem para trazer esperança diante da crise. Jesus vem para dar esperança àquele que está aflito. Não há problema que seja maior do que o nosso Deus. O problema pode ser maior do que você, mas ele não é maior do que o seu Deus. Há um cântico, reverendo Renato, nós precisamos resgatar ele, cantá-lo mais vezes, Raquel, que diz: não há Deus tão grande como o nosso Deus. Você lembra desse cântico? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não existe Deus grande como o nosso Deus. Como você tem respondido às dificuldades que batem à sua porta? Com o que você tem preenchido o seu coração nos momentos de dificuldade? Como você tem reagido diante das situações difíceis da sua vida? Você tem uma vida de oração? Você tem olhado para esse Deus que é grande? Eu quero então concluir esse sermão
dizendo para você, a correria é grande. O tempo cada vez está mais curto. A agenda do século XXI, sem dúvida nenhuma, é lotada. Vai sair daqui hoje, sua agenda não vai mudar não, amanhã tem muita coisa para fazer. Mas em uma agenda tão cheia, o quanto nós temos priorizado o eterno? Será que nós temos negociado o inegociável? O desafio que fica para nós é o de, enquanto a vida acontece, nos atermos à presença de Jesus, transformando a nossa agenda e moldando os nossos propósitos. Que Deus, então, nos abençoe. E que Ele nos ensine para que nós possamos desenvolver um relacionamento real com Ele, avaliando os nossos propósitos, avaliando o nosso tempo, avaliando a nossa agenda e colocando tudo isso em conformidade com o seu reino e a sua justiça. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que assim todas as coisas sejam acrescentadas. Eu quero te dar um tempo em oração. Feche seus olhos, coloque sua vida na presença de Deus. Eu não sei como você se achegou até aqui na manhã desse dia, mas eu sei que existe um Deus que te ama, que vai até você. Se necessário for, Ele anda sobre as águas para alcançar o seu coração. Clame a esse Deus, que derrame de graça sobre você, para que enquanto a vida acontece, os propósitos do seu coração e da sua agenda sejam reavaliados à luz da palavra dEle.